Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Introdução à Modelagem do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. O tema da nossa aula de hoje é processos de decisão marcovianos. Então, pessoal, olha só, né? Os processos de decisão marcovianos, né, eles são usados para modelar problemas de decisão sequenciais estocásticos ao longo do tempo. Então, na literatura, eles são historicamente estudados no âmbito da programação dinâmica estocástica. Tá? Eles são muito usados, né, também como uma forma de modelar problemas de controle ótimo estocástico. Tudo bem? Então a gente está aqui no âmbito da teoria de controle, tá? Problemas de controle. E atualmente eles estão nós temos um interesse muito grande aí nos processos de decisão marcovianos, né, embora eles sejam uma técnica, né, que já são estudados aí desde o final da década de 50, né, de 1950, início de 1960, eles tiveram digamos, um aumento de interesse, né, nos últimos anos, aí, nos últimos 20 anos, pelo fato deles formarem a base matemática da área do aprendizado de máquina, conhecida por aprendizado por reforço. Tá? Então, a base do aprendizado por reforço é a teoria de processos de decisão marcovianos. Olha só, aqui é uma representação esquemática de um processo de decisão marcoviano, tá? Como se normalmente se utiliza em aprendizado por reforço. Tá? Então a gente tem, né, uma peça central aqui, que é o chamado tomador de decisão, né, ou agente decisor, ou também chamado de controlador. Tá? Então, dependendo da aplicação, né, ou da área do conhecimento aí, o tomador de decisão ele pode ser chamado por termos diferentes, né? Então, sim, em aprendizado por reforço, por exemplo, se usa muito o termo agente. Né? Então, nós temos aqui um agente que pode ser uma pessoa, ou pode ser uma máquina, né? Ou um algoritmo, por exemplo, que vai tomar decisões, tá? E esse agente ele interage com um ambiente ou também um sistema. Pode ser um sistema de engenharia, né? Sistema computacional, tá bom? Ou pode ser um ambiente físico mesmo, tá? Então ele interage com esse ambiente, né? E essa interação ocorre por meio de ações ou decisões que esse agente toma, certo? Então ele aplica aqui uma ação, né? Que vai ter uma certa influência aqui nesse ambiente, né? Ou sistema. O ambiente ele pode assumir estados diferentes, certo? Então ele pode estar em diversos estados possíveis. E esses estados eles evoluem ao longo do tempo, de uma maneira probabilística, né? De uma maneira estocástica, tá? Então o agente ele realiza ações, né? Ou toma decisões que vão ter uma influência aqui no ambiente e em como esse ambiente, como ele vai evoluir em termos da evolução desses seus estados, tá? E aí o ambiente ele vai devolver aqui para o agente decisor informações, né, na forma do novo estado que ele assume, por exemplo, né, e aí a gente vai ter uma função de transição, né, ou um modelo dinâmico que vai fazer essa transição de estados aqui do ambiente, tá? Então o agente decisor ele recebe aqui a informação de estado do ambiente e também recebe uma informação aqui de recompensa ou custo, tá? Associada a essa transição de estados aqui do ambiente, tá bom? Então, essa aqui é uma forma bem genérica, abstrata de representar uma situação em que a gente usa processos de decisão marcovianos, né? Que a gente representa por meio de processos de decisão marcovianos. Né? Então, sendo um pouco mais formal, né? Os processos de decisão marcovianos eles são processos estocásticos, tá? Então, eles são caracterizados por um conjunto de variáveis aleatórias, né, que a gente vai chamar de ST, né, que assume valores em um conjunto aqui S grande, né, esse índice T, né, assume valores em um conjunto de índices, tudo bem? Então, isso aqui é uma caracterização de um processo estocástico, né, um conjunto de variáveis aleatórias indexadas, né, o índice assume valores aqui em um certo conjunto de índices, tá? O conjunto S grande é chamado de espaço de estados
são justamente os estados em que o ambiente ou o sistema pode se encontrar, né? O conjunto de estados, né? O espaço de estados ele pode ser finito ou infinito. Normalmente nas aplicações é mais comum a gente trabalhar com espaços finitos, tá? E o índice T, né, ele indexa aí as variáveis aleatórias, em geral ele é o tempo, tá? Não precisa ser o tempo, mas na maior parte das aplicações o índice T ele corresponde ao tempo, né? E o índice T ele assume valores, por exemplo, se o tempo, né, ele for discreto, no caso de tempo discreto, né, o índice T ele vai assumir valores aí nos números naturais, incluindo zero, né? Então, zero, um, dois, três, tá? Até mais infinito, né? E no caso de tempo contínuo, a gente assume que T assume valores aí no conjunto dos números reais não negativos, tá? E aí a gente tem o caso de tempo contínuo. O caso mais comum também, que a gente costuma trabalhar mais em aplicações, é tempo discreto. Tá bom? E aí nós temos a figura central dos processos de decisão marcovianos, que é o tomador de decisão, né? Então, o processo de decisão marcoviano ele envolve um tomador de decisão, também é chamado, né, como controlador ou agente, que observa a sucessão de estados, né, do processo estocástico, ele toma decisões que influenciam a evolução desse processo estocástico. E aí, em certos momentos chamados de épocas de decisão, o tomador de decisão ele escolhe uma decisão a partir de um conjunto de decisões viáveis, né, um conjunto aqui A grande I, né, indexado aqui em I. Esse conjunto ele pode ser finito ou infinito, tá? O mais comum, né, é um conjunto finito aqui de decisões. E esse conjunto ele é indexado aqui pelos estados possíveis aqui no nosso espaço de estados, tá? Então, existem situações em que o conjunto de decisões viáveis ele é sempre o mesmo, independente do estado, né? Mas em muitas situações práticas também, muitas aplicações, esse conjunto de decisões viáveis ele depende do estado em que o seu sistema, o ambiente se encontra, tá? E no caso em que o nosso tempo, né, ele é discreto, normalmente a gente assume, né, que uma época de decisão ocorre em cada instante t, certo? Então, t igual a zero, a gente tem uma época de decisão, t igual a 1, tem uma outra época de decisão e assim sucessivamente, tá? Não é o caso quando a gente tem tempo contínuo, né? Quando a gente tem tempo contínuo, a gente pode ter que essas épocas de decisão, elas ocorrem em certos momentos que podem ter intervalos de tempo diferentes, tá? Não seriam intervalos de tempo constantes. No caso, tempo discreto é como se a gente tivesse épocas de decisão em intervalos de tempo constantes. Tá? Outro elemento, né, muito importante no caso do processo de decisão marcoviana é o modelo dinâmico do seu sistema, né, ou do ambiente. Ou seja, é um modelo que descreve como ocorre essa transição de estados, né, nesse processo estocástico aí, tá? As decisões elas influenciam a evolução do processo estocástico, né? E aí a gente define uma função aqui de probabilidade, certo? P de J dado I dado A, que é exatamente a probabilidade de, por exemplo, se a gente está em um estado I aqui no tempo t, né? Então tenho aqui o estado ST, né? O estado no tempo t igual a um certo estado I. Tá? Então, se a gente estiver aqui nesse estado I e se a gente realizar aqui uma decisão ou ação aqui no tempo t, eu tenho uma probabilidade de, no a próxima época de decisão aqui, que vai ocorrer no tempo t mais um, né, o meu sistema ele se encontrar no estado J, certo? Essa probabilidade condicional a gente vai simplesmente representar P de J dado o estado atual I e a decisão que eu tomei A, né? Tudo bem? E as decisões aqui, obviamente, elas têm que ser decisões viáveis aqui no conjunto A grande I, né? Que é o conjunto de decisões viáveis quando eu estou no estado I. Essa é uma forma de representar um modelo dinâmico, né? Uma outra forma é usando uma função de transição. Tá? Então, essa função de transição, ela não me dá diretamente a probabilidade. Ela é uma função que simplesmente quando eu estou num estado aqui S no tempo t, tomo uma decisão A no tempo t, né? Ela é função aqui de uma variável WT, certo? Que representa uma fonte de aleatoriedade. Essa minha função aqui, ela me retorna o estado na próxima época de decisão T mais um, certo? Então aqui é uma outra forma de representar o modelo dinâmico
em que eu não tenho uma função de probabilidade diretamente, eu tenho uma função aqui, a função em si ela é determinística, mas como eu tenho uma fonte de aleatoriedade aqui, por meio dessa variável WT, eu tenho que o próximo estado S no tempo t mais 1 vai ser uma variável aleatória também, tá bom? Existe uma relação, obviamente, aqui entre esses dois modelos, né? É possível eu, a partir da função de transição, eu extrair aqui esse modelo probabilístico, né? Essa função de probabilidade, tá? Mas em muitos casos, em problemas reais, nas aplicações, a gente não faz isso diretamente, certo? A gente não tenta extrair essa distribuição de probabilidades. Finalmente, aqui, o último elemento que caracteriza um processo de decisão markoviano são as recompensas ou custos, tá? Então, a gente vai ter uma função de recompensa, uma função de custo. Então, um tomador de decisão, né, quando ele toma uma decisão aqui A em um estado I, ele vai receber uma recompensa, né, ou então ele vai incorrer em um custo, certo? Isso vai depender da aplicação, né? Você está interessado. Você pode definir como recompensa ou como custo. A gente vai denotar por R e AJ, né, a função, que pode ser determinística ou estocástica, que associa uma recompensa, né, ou um custo, associado à transição do estado I para o estado J quando a decisão A é tomada. Tá? Então, a gente está no estado I, toma uma decisão A, faz uma transição para o estado J e nós vamos ter essa função de recompensa ou custo, né, que vai ser recebida pelo tomador de decisão. Né? A gente vai assumir que essa função de recompensa ela é finita, tá, para todas as transições possíveis, certo? Essa é uma premissa muito comum também nas aplicações, certo? E aí, frequentemente, a gente trabalha com a função R só como função do estado I e da decisão A, certo? Então, quando a função depende do próximo estado J, né, a gente computa o valor esperado dela, tá? O valor esperado de R e AJ, né? Em relação aqui minha função de probabilidade condicional, né? E aí a gente trabalha só com essa função RA, tá bom? Então é muito comum na literatura, nos artigos, a gente vê só a função R, e a recompensa como função do estado atual e da decisão tomada, tá? Então vamos aqui para um exemplo mais concreto, né? Que é o exemplo que a gente vai trabalhar aqui durante a aula, tá? Que é um exemplo de controle de estoques. É um problema típico da área de logística, né, e engenharia de produção, que é um problema de controle de estoques, né? Então, o problema, em um dado dia T, né, índice T, vou definir aqui como estado S no tempo T, né, o estado do sistema de estoque, definido como uma quantidade em estoque disponível no início do dia. Tá? Então, nós temos um agente decisor que todo dia ele vai e verifica como é que está o estado do sistema de estoque, né? Esse estado aí ST no início do dia, e que vai corresponder à quantidade em estoque disponível de um certo produto. Tá? A gente vai assumir então que o espaço de estados, né, ele vai ser um espaço aqui finito, tá? Que vai consistir aqui nos números inteiros, né? 0, 1, 2, 3 até n, onde n é a quantidade máxima de armazenagem do seu estoque. Eu posso ter em um dado dia, né, o meu estoque ele pode ter 0 produtos, né? Ele pode ter um produto, pode ter dois, até uma quantidade n, certo? Que é a capacidade de armazenagem, tá? E aí no início do dia, o tomador de decisão ele pode tomar uma decisão que é repor o estoque ou não repor, certo? Então ele vai olhar como é que está essa quantidade de estoque, ele vai decidir agora eu vou repor, hoje eu vou repor, né? Ou então não, eu não vou repor hoje, né? Dependendo do nível de estoque, né? Ele vai decidir, certo? E aí se ele repor, o que é que ele vai fazer? Ele vai tomar uma decisão aqui A no dia T, né? Que vai corresponder a repor que é a quantidade. Eu tenho um estoque aqui ST, né? Eu tenho uma armazenagem máxima, então ele vai repor essa quantidade aqui, que é justamente a diferença para poder, digamos, completar o estoque, certo? Então ele vai olhar ali a quantidade que tem, e ele, não, vou repor o estoque. Ele vai e completa até encher a capacidade total, certo? Isso é a decisão de repor, né? Ou então ele vai decidir não repor, ou seja, a decisão dele vai ser repor zero, né? Ele não vai adicionar nada ao estoque, né?
Então, repor, ele vai adicionar, vai completar o estoque até a capacidade, e não repor, ele vai adicionar zero, certo? Então, o conjunto de decisões viáveis, na verdade, só vai ter duas decisões, que é não repor o estoque ou repor o estoque, para cada estado aqui, né? Então, se ele decidir repor o estoque, ele vai simplesmente completar a diferença aqui que tem do estoque atual para a capacidade máxima de armazenagem, tá? Beleza? E aí, qual é o modelo dinâmico do sistema de estoques? Como é que é, ou seja, como é que ocorre a transição de estados do sistema de estoques? Então, então seja ST, o estado do sistema de estoques é um dado dia T, né? Então, o tomador de decisão, ele, no início do dia, um certo dia T, ele olhou o estado do sistema de estoques, qual era a quantidade que tinha em estoque, né? E aí, o que é que vai acontecer? No dia seguinte, quando ele chegar, que ele for verificar o estoque, esse nível de estoque vai estar diferente, né? Ele vai ser outro, tá? Como é que é essa transição de estados, né? A transição de estados, ela vai ser dada aqui por uma função de transição, né? O que ela vai ser a seguinte: o estado do estoque, né? O nível de estoque no dia seguinte, né? No dia T mais um, ele vai ser o que for maior que o max, né? Entre zero e essa diferença aqui entre o estoque no dia T menos a demanda no dia T, certo? Durante o dia T, né? Mais o que o tomador de decisão decidiu repor no dia T, certo? Então, eu tenho, no início do dia, né? Eu tinha lá um estoque ST, digamos que o tomador de decisão ele decidiu repor zero, né? Não, hoje não, eu não vou repor, né? O AT aqui é zero, e aí nós tivemos ao longo do dia uma certa demanda que vai reduzir aqui o estoque, né? Então ele vai subtrair aqui do estoque, certo? Como o estoque ele não pode ficar abaixo de zero, né, em termos físicos, tá? Se a demanda aqui for maior do que a quantidade que eu tenho em estoque, essa quantidade aqui ficaria negativa, né? Então, na verdade, o max aqui ele vai garantir que se a demanda for durante o dia for maior que o estoque no início do dia, né, o estoque no dia seguinte vai ser zero, certo? Então é isso que essa função de transição aqui está definindo, né? Se a demanda não for maior, né, essa quantidade aqui vai ser positiva, né? E aí o estoque no dia seguinte vai ser exatamente o estoque ou no dia atual, né, menos a demanda durante o dia, né? Se o repositor decidiu repor o estoque, ou seja, encher até o máximo, né? Nós vamos ter que o estoque no dia seguinte vai ser a quantidade que foi a quantidade no início do dia, mais o que foi reposto, né? Foi até o máximo, tá? Menos a demanda durante o dia. E aí, mesma coisa, se a demanda for maior, né? O estoque no dia seguinte vai ser zero, certo? E aí, essa demanda durante o dia é uma variável aleatória, né? Que a gente vai assumir aqui sendo variável aleatória discreta, pode assumir valor zero, ou seja, a demanda foi zero no dia, ou foi um, foi dois, até em princípio, aí, um número infinito de uma demanda infinita se não houver uma demanda máxima, tá? E aí ela é uma variável aleatória que representa a demanda no intervalo de tempo entre t e t mais 1. Né? Então, a demanda que ocorre durante o dia até a próxima verificação do estoque no dia seguinte, certo? E aí a gente nota o quê? Que como a demanda é aleatória, o estado ST mais 1 na próxima época de decisão, que vai ser no dia seguinte, né? Ela é uma variável aleatória, tá? Então, todo dia, quando o tomador de decisão chegar para verificar o estoque, ele não tem como saber, né, em princípio, qual é, digamos, ele não tem, como a demanda foi ao longo do dia, né? Ele, quando ele chega no dia seguinte, ele vai ver uma quantidade, todo dia ele vai ver uma quantidade diferente ali de estoque, né? Porque vai depender dessa demanda aleatória que aconteceu no dia anterior, né? Então, esse estoque aí, ele vai variando todo dia de uma maneira estocástica, certo? Ele vai ser um processo estocástico. Tá? Mais à frente, né, a gente vai resolver um problema com números, né, um problema numérico, e aí a gente vai assumir, por exemplo, que a demanda ela segue uma distribuição de Poisson com média μ, certo? Aí, a função de probabilidade condicional, né, ela é definida implicitamente pelo modelo dinâmico, né, que a gente acabou de ver, e pela distribuição de probabilidades da demanda, certo?
Mas a gente não vai, quando a gente for resolver o problema para o sistema de estoques, a gente não vai trabalhar diretamente com essa função de probabilidade, tudo bem? A gente vai trabalhar indiretamente aqui com a função de transição do modelo dinâmico e com o fato dessa demanda seguir aqui uma distribuição de Poisson. No caso aí também do nosso modelo de estoques, o último elemento é a função de custo, tá? Então, assim, esse sistema de estoques ele tem uma função de custo associada, certo? Que vai ter duas componentes de custo, certo? Então, dado um estado aqui I, né, e uma decisão A, o custo associado, né, por eu tomar uma certa decisão A aqui no estado I, né, ele vai ser dado pelo seguinte, ó, o custo associado ao nível de estoque I em uma decisão A vai ser uma certa constante aqui K1, certo? Que vai ser o meu custo aqui unitário de manter estoque, certo? Multiplicado aqui pela minha função de transição, certo? Que é o estoque que eu vou ter no dia seguinte, né? Mais K2 multiplicado aqui pela K2 vai ser um custo de falta de estoque, certo? Então, por exemplo, se a minha demanda foi maior do que o que eu tinha em estoque, eu vou ter uma quantidade aí de demanda perdida, digamos, né? E isso é uma forma de custo também, porque é ruim, né? Os clientes chegarem para comprar produtos e aí não tem estoque, certo? Então tem o K2, que é um custo unitário aqui de falta de estoque, certo? Que vai multiplicar aqui o módulo dessa quantidade. O que é que vai ser essa quantidade, né? Ela vai ser zero ou então o I mais A menos D, né? Vai ser o mínimo, né, entre o zero e o I mais A menos D, onde I é o nível de estoque, né? E A mais a quantidade que eu repus, né, menos D a demanda durante o dia. Então, se a demanda durante o dia for maior do que essa quantidade em estoque mais o que foi reposto, essa quantidade aqui fica negativa, né? E isso aqui está medindo o quê? Está medindo o que eu perdi de demanda, né? A demanda que não foi atendida, certo? E aí eu tiro isso em módulo, né? Para não ficar esse custo aqui negativo, tá bom? Já que a gente está trabalhando aqui com a função de custo toda positiva, certo? Aí eu tiro o módulo aqui. Então isso aqui mede a quantidade, a quantidade que não foi atendida de demanda, tudo bem? Isso, e aí multiplicado pelo custo unitário de não atender a demanda, né? Ou seja, o custo unitário de falta de estoque, tá bom? Então, uma coisa que chama a atenção aqui nessa função de custo é que o custo aqui R índice R nível de estoque I, né? E decisão A de repor ou não, esse custo aqui é uma variável aleatória, tá? Porque como esse custo ele é função aqui da demanda, tá? E a demanda é uma variável aleatória, então eu só vou saber esse custo quando eu estava no nível, quando eu tinha um nível de estoque e tomei a decisão de repor, decisão A de repor ou não estoque, eu só vou saber qual é esse custo aí que eu tive depois que eu observar a demanda, tá? Então não tenho como saber a priori, né, qual é o custo exato que eu vou ter ao tomar uma decisão A no nível de estoque I, certo? Beleza, pessoal. Então, olha só, um conceito chave aí no caso de processo de decisão markovianos é o conceito de política, tá? Ah, os processos de decisão markovianos, né, eles são a determinação da decisão, né, que eu vou tomar em cada estado, certo? Ela, como os estados são estocásticos, né, eu não tenho como definir a priori qual é a decisão que eu vou tomar, certo? Em cada momento. Mas a gente tem como definir uma certa função, tá, que a gente vai chamar de política, tá? Então, primeiro, para a gente entender o que é uma política, a gente vai entender, vai trabalhar com o conceito aqui de regra de decisão, certo? Então, o que é uma regra de decisão? É uma função aqui que eu vou chamar de delta, que é uma função cujo domínio é o nosso espaço de estados, né, o nosso conjunto aqui de estados, e o contradomínio aqui é o conjunto de decisões, tá? E aí a regra de decisão ela é uma função que associa a cada estado I, né, no meu espaço de estados, uma certa decisão A, tudo bem? Então ela é uma função que vai associar estado decisão, tá bom? Uma política ela é uma sequência de regras de decisão, certo? Uma política pi ela vai ser uma sequência aqui de regras de decisão, delta zero, delta um, delta 2, tá? Que são regras de decisão adotadas em cada época de decisão.
certo? Então, na época de decisão, no tempo t igual a zero, eu tenho uma regra de decisão delta zero. Na época de decisão, no tempo t igual a 1, eu tenho uma regra de decisão delta 1. Tá? Só que, em muitos casos, né, práticos, as regras de decisão elas não mudam ao longo do tempo. Tá? A gente tem regras de decisão fixas. E aí, como essas regras de decisão são todas iguais, né, eu tenho a delta zero, ela é igual a delta 1, ou seja, elas não mudam ao longo do tempo. Né? É, os conceitos de política e regra de decisão acabam se confundindo, certo? E aí a gente simplesmente diz que pi é uma política estacionária, né? Ou seja, as regras de decisão dela não mudam ao longo do tempo, e a gente utiliza a própria terminologia pi aqui, né? O próprio símbolo pi para se referir à regra de decisão, certo? Então a gente vai usar o próprio pi para representar uma regra de decisão, certo? A gente não vai trabalhar com a ideia de delta zero, delta 1, certo? Então, frequentemente a gente trabalha com políticas estacionárias, ou seja, as regras de decisão são todas iguais ao longo do tempo, não mudam, e, portanto, a gente se refere simplesmente à política ou regra de decisão como pi, não faz essa distinção, tudo bem? É o que a gente vai adotar aqui ao longo da aula, tá bom? Não vai fazer essa distinção entre política pi e regra de decisão. É uma coisa interessante aí, por que que os processos de decisão markovianos têm se chamam markovianos, né? Isso é porque eles exibem a propriedade markoviana, né? Que é o que? Se a gente fixar uma política π, né? A realização de um processo de decisão markoviano, a gente tem lá no tempo t igual a zero, tem um estado S0, aí toma uma decisão A0, e aí no tempo t1 a gente tem o estado S1, toma uma decisão A1 e assim sucessivamente, né? Essa sequência aqui de estado-decisão, né? Sequência, que a gente também chama de trajetória ou de história aqui do processo de decisão markoviano, em que as decisões, né, em cada tempo aqui AT são dadas aqui pela política π, né, de SP, certo? A decisão aqui que a política diz, né, que deve ser tomada. Essa sequência aqui, ela é um processo estocástico conhecido por cadeia de Markov. Tá? Então, é um processo markoviano. Tá? E as cadeias de Markov, elas exibem a chamada propriedade markoviana. O que é a propriedade markoviana? A probabilidade do sistema dinâmico assumir um estado S aqui em um certo tempo no futuro, né, T mais K, por exemplo, um certo espaço, um certo estado aqui, ST mais K igual a J, né, lá no futuro, para K aqui igual a 1, 2, 3, certo? Essa probabilidade ela depende somente do estado atual no tempo T, né, no estado aqui ST, certo? E da decisão a ter tomada no presente, e é independente do passado, tá? Então, a probabilidade markoviana diz o seguinte, que a probabilidade de eu assumir um certo estado aqui, ST mais K, né, no futuro, dado o estado atual, ST, a decisão tomada também aqui no tempo T, né, AT, e todos os estados e decisões tomadas aqui no passado, né, ou seja, dada toda a história aqui do processo de decisão markoviano, tá, essa probabilidade aqui, ela só depende do estado atual e da decisão tomada atualmente. Ela não depende do passado. Tá? Então não depende dessa história toda aqui do processo de decisão. Só depende do estado atual e da decisão atual. Tá? Professor, mas essa não é uma restrição, não é uma condição muito restritiva para aplicações? Frequentemente não. Tá? Então a propriedade markoviana ela dá resultados muito interessantes na prática. Tá? Então, e muitas vezes a gente consegue reformular o problema de forma que ele mantém essa propriedade markoviana. Tá? Então, na prática, ela não é uma condição restritiva. Tá? Só em casos, né, em casos, digamos, mais raros aí que a gente talvez não consiga aplicar a propriedade markoviana, mas na maioria dos casos sim. Beleza, aí quem chega no chamado problema de decisão markoviana. E o que é o problema de decisão markoviana? Ele consiste em encontrar uma certa política π que otimiza uma função objetiva. Tá? Esse é o problema de decisão markoviana. A gente vai definir uma função objetiva para o nosso problema, né, de decisão, e a gente quer encontrar a política π que otimiza essa função objetiva. Tá? Então, assim, as funções objetivo que são mais frequentes, né, são essas aqui. Tá? Então, a maximização do valor esperado, né, da soma das recompensas em um horizonte de tempo. Tá?
Então a gente vai tentar achar uma política P que maximize o valor esperado da soma das recompensas, certo? E o horizonte de tempo pode ser finito ou infinito. Ou então pode ser a minimização, né? A gente quer minimizar o valor esperado da soma dos custos em um horizonte de tempo, certo? Ou então a gente quer, por exemplo, maximizar a recompensa média esperada, né? Ou minimizar o custo médio esperado, certo? Então esse terceiro aqui esse tipo de função objetiva aqui, essa terceira é menos comum, tá? O mais comum são maximizar o valor esperado da soma ou minimizar o valor esperado da soma, tá bom? A gente vai ver, a gente vai trabalhar com esse caso aqui da minimização do valor esperado da soma dos custos, já que a gente vai aplicar no nosso problema de controle de estoques, que é um problema que envolve custos. Então, olha só, no caso de horizonte finito, né, essa função objetiva aí, que é a minimização da soma das recompensas esperadas, né, do valor esperado, né, ele vai consistir aí em encontrar uma política que minimize aí o valor esperado da soma dos custos, né, em um horizonte de tempo. Tá? Então eu tenho aqui a nossa função objetivo, né? A gente vai chamar aqui de V, certo? Ela vai ser função do estado inicial, aqui S0, né? Certo? E ela vai ser dada o quê? Pelo valor esperado da soma do tempo inicial aqui t igual a zero até um certo tempo t grande, que define aí o nosso horizonte de tempo, né? O horizonte de planejamento, da soma aqui das recompensas ou dos custos, né? Como a gente está minimizando, a gente vai assumir como custo. A soma aqui, né, dos custos associados a cada estado aqui no tempo t, né, st, e tomar a decisão dada pela política, né, π, no estado st. Tá? Então, a gente, para uma certa política π, a gente vai ter esse valor esperado aqui da soma desses custos, certo? Professor, mas por que é o valor esperado? Porque esses custos aqui são variáveis aleatórias, né? Como nós vimos, como os estados aqui eles vão evoluir de acordo com o processo estocástico, eles são variáveis aleatórias, né? Então essa soma aqui, ela é uma variável aleatória. E aí a gente vai trabalhar aqui com o valor esperado dessa soma, tá? Da soma dos custos, em um certo horizonte t, né? E aí P de ST é a decisão tomada no tempo t, dado o estado ST, né? Essa decisão aqui é definida pela política P, certo? E uma coisa que a gente precisa prestar atenção, interessante aqui, é que essa função objetivo, essa V, essa função V que é dada por esse valor esperado, ela é função do estado inicial S0. Ó, tá? Se eu mudar o estado inicial, ela muda. Tá? Então a gente precisa fixar o estado inicial para definir essa função objetivo. Tá bom? Professor, se eu tiver horizonte infinito, né? Aí, no caso de horizonte infinito, a gente faz um processo de limite aqui com o tempo tendendo para mais infinito. Certo? Então isso aqui vai ser uma soma infinita, né? A gente vai adicionar um termo aqui gama, certo? Esse termo gama aqui, ele vai ser o que a gente chama de fator de desconto do valor futuro, certo? Então ele vai ser um termo aqui que vai variar entre 0 e 1, tá? Em geral ele é menor que 1, tá? Que é um termo que vai permitir que essa soma infinita aqui, ela convirja, né? Que ela seja convergente, certo? Em alguns casos, o gama pode ser 1. Tem algumas classes de problemas que o gama pode ser 1 mesmo assim, essa soma aqui, ela converge, tá? Que é o caso em que a gente tem estados absorventes, digamos, né? Que são estados em que quando você chega naquele estado, o sistema ele não sai mais daquele estado, né? Ele não evolui mais, certo? A gente pode adotar o gama igual a 1. Mas a maioria das aplicações, quando a gente tem horizonte infinito, o gama ele vai ser menor que 1, tá bom? E aí a função objetiva agora ela é um limite do valor esperado da soma, certo? Então porque a gente tem horizonte infinito, certo? A gente vai trabalhar agora no resto da aula assumindo isso, que o nosso horizonte de tempo é infinito, certo? A gente vai ver que consegue resolver esse problema para horizonte infinito, tá? Beleza, mas aí tudo bem. Como é que eu resolvo o problema de decisão markoviana? Né? Como é que eu faço para encontrar essa política π que vai otimizar a minha função objetivo, né, dado pela soma e do valor esperado da soma dos custos, né? Então, assim, quando eu tenho um problema com um número finito de estados e um número finito de decisões, o que é muito comum na prática, né, principalmente quando eu trabalho com estados discretos, certo? O número de políticas π possíveis ele é finito, tá? Então, assim, em princípio, eu posso resolver o problema por meio da numeração das políticas, certo? Então, eu posso
enumerar, como é o número, né, o número de políticas aqui, o conjunto de políticas π é finito, né, políticas π possíveis, né, eu posso enumerar em princípio, né, eu posso enumerar cada uma das políticas e computar a sua função objetiva, tá? Então eu vou, enumero uma política, computo a função objetivo dela, guardo esse valor, né, e gero outra política, computo o valor da função objetivo dela, guardo esse valor e aí eu faço isso com todas as políticas, o número é finito, né? Então eu vou parar em um tempo finito de fazer isso e aí eu vejo qual é a delas que otimiza a minha função objetivo, tá? Só que essa solução ela é meramente teórica, tá? Esse método, né, de solução, porque por exemplo, né, no problema de estoque, nesse nosso problema de estoque do exemplo, se eu adotar um n igual a 9, ou seja, o meu estoque ele pode variar de 0 até 9, né, que seria a capacidade máxima de armazenagem. Então, eu teria 10 estados possíveis para o meu sistema de estoque, né, do 0, 1, 2, 3 até 9. E eu tendo duas decisões possíveis, né, que seria repor ou não repor, nesse caso a gente tem aí o número de políticas possíveis é 2 elevado a 10, certo? Então já é um número aqui considerável de políticas para enumerar, tá? Isso se eu adotasse n igual a 9, né? Se eu adotasse um n aqui 99, por exemplo, aqui já seria 2 elevado a 100, certo? Então é praticamente inviável resolver problemas práticos, né, usando esse método de enumeração completa, né? É um problema combinatório, mas a enumeração completa vai ser totalmente inviável, né? Uma dificuldade adicional é que frequentemente a gente não consegue computar também o valor esperado, né? Então, como a função objetiva é um valor esperado, né? Somente, por exemplo, no caso de horizonte infinito, né? Frequentemente a gente não consegue obter uma expressão analítica, né, para o valor esperado. Como no horizonte finito também, frequentemente a gente não consegue. Então a gente deve recorrer à simulação, né? A gente usa a simulação para poder estimar o valor esperado, tá? Então, nesse problema de estoque, ao mesmo que eu tenha aqui um n igual a 9, eu teria que realizar, se eu fosse usar a simulação para computar o valor esperado, eu teria que realizar 2 a n simulações, tá? Então, no caso de n igual a 9, né, eu teria 2 a 10 simulações para realizar, certo? Então, isso pode ser um custo computacional grande, né? E aumenta muito quando o n aumenta, certo? Então, esse método de simplesmente enumerar as políticas, ele é inviável na prática, né? Então, assim, para a gente poder chegar em um método que permita a gente resolver o problema, né, a gente vai primeiro vai introduzir um novo conceito, que é o conceito de valor de uma política. Tá? Então, dada uma certa política π, o que é que a gente vai definir como valor dela, né, o valor da política π? A gente vai definir isso como sendo o valor da função objetivo. Tá? O valor da função objetivo computada para a política π, certo? Então, eu tenho aqui, eu vou computar o valor esperado, né, da soma aqui soma aqui dos custos, certo? De 0 até t, tá? No caso de horizonte finito, né? E no caso de horizonte infinito, o limite, né? Do t tendendo para mais finito, certo? Isso vai ser o valor associado à política π para um estado aqui inicial S0, tá? E aí a gente vai chamar de função de valor de uma política a função que eu vou chamar aqui V associada à política π, uma função cujo domínio é o espaço de estados, né? E o contradomínio é o conjunto dos reais, certo? Que vai associar a cada estado inicial aqui S0 no meu conjunto de estados o valor da política, tá? Então, para cada estado aqui no meu conjunto de estados, eu vou associar o valor da política V de π para o estado S0, e aí eu tenho essa função de valor associada à política π, que é a função V de π, tá bom? A gente também tem o conceito de função de valor ótima, certo? A função de valor ótima, ela corresponde à função de valor associada a uma política ótima, tá? Então, ela vai ser uma função, né, que vai associar cada estado no meu espaço de estados um número real, né? Eu vou chamar essa função aqui de V estrela, tá? E ela vai associar a cada estado o valor ótimo da minha função objetivo, certo? No caso de minimização, né? Então, eu vou ter V estrela para um estado aqui inicial S0, vai ser o, o mínimo aqui da função de valor V associada a uma política π
para todas as políticas PIS aqui, né? Variando nas políticas PIS, certo? Então, e aí para cada estado no espaço de estados, obviamente, né? Então, se eu fixo aqui o estado S0, né, e eu encontro que a política PIC minimiza o meu valor aqui, né, a minha função objetivo, né, isso me dá o valor ótimo, aqui o V estrela, para o estado inicial S0. Né? E aí, se eu monto uma função aqui variando esses estados, né, aí eu tenho a minha função V estrela, que associa a cada estado aqui no espaço de estados um número real que corresponde ao valor ótimo aqui da minha função objetivo. Tá? Então, pessoal, olha só. Equação de Bellman para uma política pi. Então, o Richard Bellman, foi o pai chamado pai da programação dinâmica. Né? Ele percebeu que existe uma relação entre as funções de valor. Essa relação ficou conhecida por equação de Bellman. Tá? Então, esse é um dos resultados mais importantes em processos de decisão markovianos e toda a programação dinâmica. Né? Na verdade, a equação de Bellman ela é o principal resultado, né, matemático aí de toda a programação dinâmica, né, e processos de decisão markovianos. Tá? Então, olha só, para uma dada política π, o que é que a equação de Bellman ela estabelece? Né? Ó, ela estabelece que o valor de uma política π em um dado estado aqui I, né, para todos os estados, né, no espaço de estados, tá? Esse valor ele pode ser computado por meio da recompensa ou custo, né, imediato de você estar no estado I e tomar uma decisão P de I, né, dado pela política, tá? Mais gama, onde esse gama é o nosso fator de desconto do futuro, né? Mais gama multiplicado pelo valor esperado, né, da função de valor aqui da política π, né, do valor associado à política π, em todos os possíveis estados J, né, no espaço de estados, tá? Dado que você está no estado I e tomou a decisão P de I, né, a decisão dada pela política, certo? Por que aqui é um valor esperado? Né? Porque eu não conheço a transição de um estado I para um estado J, certo? Isso aqui é estocástico. Né? A sequência aí de estados que a gente vai ter no processo de decisão markoviano é um processo estocástico. Né? Então, a gente tem um modelo dinâmico, né, que dá as probabilidades aí da gente fazer transições de um estado I para um estado J, né, mas a gente não sabe exatamente qual é um próximo estado, né, um estado J em uma próxima época de decisão, tá? Então, por isso que aqui é um valor esperado, né, do valor associado à política π em um estado J, que vai ser uma variável aleatória, porque a gente não conhece um próximo estado J, né? Então, essa é a equação de Bellman para uma política π, certo? Para uma dada política π. Então, ela é uma equação, né, que se a gente resolver essa equação, a gente acha o valor associado à política π sem ter que computar o valor da função objetivo que nós vimos anteriormente, naquele limite lá, para computar o valor associado a uma política π, certo? No caso, se o nosso espaço de estados for discreto, então, o valor esperado aqui, ele vai ser convertido nesse termo, nessa expressão, né? Porque a gente pode computar o valor esperado somando aqui para todos os estados J no espaço de estados S, né? A probabilidade de eu fazer a transição do estado I para o J quando eu tomar a decisão P de I, certo? Então, multiplica essa probabilidade aqui, né, pelo valor da política P associada ao estado J, né? Então, isso aqui é nada mais do que o próprio valor esperado, só que no caso de um espaço discreto, né? Um espaço de estados discreto, certo? Então, é uma forma alternativa de escrever essa primeira expressão. A primeira expressão ela é mais geral, porque ela não é restrita aqui a espaços discretos, certo? E no caso, quando eu tenho um espaço de estados discretos, eu posso usar essa segunda expressão, tá bom? Então, se a gente resolver a equação de Bellman para uma dada política π, a gente tem o valor associado àquela política π. Tá? A equação de Bellman, na verdade, ela é mais conhecida pelo seu por estabelecer uma relação entre as funções de valor ótimas, tá? Então, a forma dela para funções de valor ótimas, né, ela é a seguinte, né? Então, ela é especialmente importante, né,
Justamente porque ela estabelece uma relação entre as funções de valor ótimas. Então, nesse caso, né, eu tenho aqui V estrela, que é a função de valor ótima aqui, né, no estado I, certo? Esse valor ele vai ser dado pelo mínimo dessa expressão aqui, né? Variando aqui para todas as decisões A no conjunto aqui de decisões associadas ao estado I, certo? Então eu vou varrer aqui para todas as decisões possíveis no conjunto A grande I, certo? E aí vou varrer aqui as decisões de forma a minimizar essa expressão, que é o que? A recompensa ou custo imediato, né? Então, a recompensa de eu estar no estado I e tomar uma decisão A, certo? Mais gama do valor esperado da função de valor ótima, né? V estrela no estado J, certo? Nos possíveis próximos do estado J, né? Dado ao estado atual I e a decisão A que eu tomei, né? Então, isso, obviamente, para cada estado possível, estado I aqui no conjunto de estados, né? No espaço de estados, certo? E, mais uma vez, no caso de espaço de estados discreto, eu posso substituir aqui o valor esperado pela nossa função de probabilidades, né? De probabilidades condicional, né? Que nos dá aí qual é a probabilidade de eu fazer uma transição, de acontecer uma transição do estado I para o estado J quando eu tomo uma decisão A, certo? E aí eu somo aqui para todos os possíveis estados J, né? No espaço de estados, essa probabilidade de fazer a transição vezes o próprio valor o valor ótimo, né? O valor da função de valor ótimo aqui no estado J, certo? Vejam que a equação de Bellman para funções de valor ótimas, ela não faz referência nenhuma aqui a uma política, né? No slide anterior, a gente viu a equação de Bellman para uma política π, certo? Então, lá as decisões A, né, elas eram tomadas, dadas por uma política π, né? Nesse caso aqui, a equação de Bellman, ela estabelece uma relação direta aqui entre as funções de valor ótimas. Ela não faz referência nenhuma aqui a nenhuma política específica, certo? Beleza, pessoal. Olha só. Nós temos um conceito que é essencial também em processos de decisão markovianos, que é a ideia de política gulosa, né, ou política grid, certo? Então, o que é uma política gulosa? Né? A gente diz que é uma política gulosa π em relação a uma função de valor V aqui, né, cujo domínio é o espaço de estados e o contradomínio o conjunto dos reais, tá? Ela, ela é dada pela seguinte expressão. Então, em um dado estado I, uma política gulosa π, ela toma uma decisão dada pela decisão A, que é o argumento que minimiza essa expressão aqui, que é exatamente o que? O lado direito da equação de Bellman, né? Então, ela minimiza a recompensa imediata mais fator de desconto gama multiplicado pelo valor esperado de uma função de valor qualquer aqui V, né? Em cada possível estado J, aqui próximo estado, né? Dado um estado atual e a decisão A, né? Então, a política gulosa, o que é que ela faz? Se eu tenho uma função de valor V, ela vai tomar a decisão que minimiza a soma da recompensa imediata mais gama vezes o valor aqui esperado do futuro, né? O valor esperado, né, do valor associado a todos os próximos estados futuros J na próxima época de decisão, certo? Então a gente diz que ela é gulosa porque ela é gulosa em relação a esse termo aqui, que na verdade é o termo do lado direito da equação de Bellman, certo? Então é uma política gulosa em relação a V, tá? As políticas gulosas elas são, né, um elemento central aí na teoria de processos de decisão markovianos pela seguinte propriedade. Ó. Se eu conheço, né, a função de valor ótima V estrela, certo? Uma política gulosa π em relação a essa função de valor ótima V estrela, ela é uma política ótima, certo? Então, eu agir gulosamente em relação a uma função de valor V ótima, né, V estrela, é uma política ótima, perfeito? Então, se eu conheço, né, a função de valor V estrela, né, a função de valor ótima, tá? Em cada estado que eu tiver, se eu tiver num estado I, certo? Se eu achar a minha decisão que minimiza essa expressão, eu vou estar agindo de uma maneira ótima, certo? Então, eu vou estar seguindo uma política ótima, certo? Então, a política que minimiza aqui a soma
da recompensa imediata mais gama vezes o valor esperado da função de valor ótimo em cada possível estado J, essa política aqui ela é uma política ótima, tá? Então essa é a razão por que políticas gulosas elas são centrais na teoria de processos de decisão markovianos. Porque se eu conheço a função de valor ótima, eu automaticamente conheço uma política ótima, que é simplesmente a política gulosa em relação à função de valor ótima. Beleza, pessoal. Então, até o momento, a gente já tem aqui, digamos, teoria suficiente para poder chegar nos métodos para a obtenção de políticas ótimas. Tá? Nós vimos que uma forma da gente tentar obter uma política ótima, se nós tivermos, né, um espaço de estados discreto e conjunto de decisões, um conjunto de decisões que é discreto também, finito, né? Um espaço de estados finito, na verdade não discreto, digo finito. Né? Se eu tiver um espaço de estados finito e um conjunto de decisões finito também, o número de políticas é finito e aí eu posso, em tese, simplesmente enumerar todas as políticas. Né? Mas o número de políticas pode ser muito grande, né? Seria inviável nesse caso. Tá? E aí nós temos métodos bem mais eficientes do que simplesmente enumerar as políticas. Tá? Três desses principais métodos são o método de iteração de valor, o método de iteração de política e a programação linear. Tá? Então a gente pode usar a programação linear para resolver, né, problemas de decisão markovianos, né? Ou seja, encontrar uma política ótima. Curiosamente, nesse caso, a programação linear ela não é o método mais eficiente. Tá? Existem demonstrações aí matemáticas ao longo do tempo, né? A literatura mostra isso, que tanto o método de iteração de valor como o método de iteração de política, eles são computacionalmente mais eficientes que a programação linear. Tá? Então, na prática, normalmente não se usa programação linear, certo? A não ser alguns casos muito específicos para poder obter políticas ótimas. Tá? Então, olha só, pessoal. Nessa aula, eu vou falar do método de iteração de valor. Tá? A gente vai usar o método de iteração de valor para resolver o problema lá de controle de estoques. Certo? Então, o método de iteração de valor, ele é talvez o mais antigo e o mais conhecido, né, método para resolver processos de decisão markovianos. Né? Ele parte da observação, né, de que a solução da equação de Bellman corresponde ao ponto fixo do chamado operador de Bellman. Certo? Então, esse método ele usa diretamente a equação de Bellman. Tá? Então, ele é um método para resolver a equação de Bellman. Professor, mas se eu resolver a equação de Bellman, eu tenho uma política ótima? Sim, se eu resolver a equação de Bellman, né, para a função de valor ótima, eu vou achar a função de valor ótima e assim, como a gente sabe que uma política gulosa em relação à função de valor ótima, ela é ótima, então automaticamente eu tenho uma política ótima, perfeito? Então, o método de iteração de valor, ele tenta aproximar diretamente a função de valor ótima, tá? Por meio de um tipo de iteração de ponto fixo, certo? Então, como a gente sabe que a solução da equação de Mellmann é um ponto fixo, então a gente pode usar um método de iteração de ponto fixo, certo? E esse método ele tem convergência garantida por meio das condições do teorema de ponto fixo de Banach, certo? Então, existe uma demonstração matemática, é bem elegante essa demonstração, né? Que a gente mostra que o método de iteração de valor ele tem convergência garantida, tá? Se as condições forem satisfeitas, né? Do teorema do ponto fixo de Banach, tá bom? Então, olha só, aqui a gente tem um algoritmo aí de iteração de valor, né? O algoritmo do método de iteração de valor, tá? Ele é um método, né, bastante simples, certo? Então a ideia é que a gente simplesmente, para cada estado, a gente inicia a função de valor aqui numa iteração zero, associa um valor qualquer, mas normalmente a gente associa o valor zero, tá? Então a gente vai associar lá o valor zero, né, para todo estado ir aqui no espaço de estados, usa uma variável contadora aqui k, atribui o valor zero, né, ou seja, na primeira iteração, né, aqui no início, né, na partida, a gente cria aqui um vetor, por exemplo, com a função de valor em cada estado i do espaço de estados, associa o valor zero. Tá? E aí, a gente vai ter um loop aqui que vai varrer em cada estado, né? Então, para cada estado aqui no espaço de estados, eu vou fazer o quê? Eu vou computar o mínimo aqui desse termo, que corresponde ao lado direito da equação de Bellman, né?
Então, eu vou pegar aqui e computar o mínimo do valor da recompensa imediata aqui no estado I, tomando uma decisão A, mais gama do valor esperado aqui da função de valor na iteração K, né? Começando K em zero, né? Então, no início a gente vai ter V de zero, certo? E aí eu tenho um segundo loop que eu varro aqui as decisões, certo? Então, eu vou varrer as decisões e identificar qual é a decisão que minimiza isso aqui. E aí eu acho o valor mínimo e atribuo isso ao valor do estado I, certo? Então, eu venho aqui para cada estado I, eu computo esse termo e jogo aqui no novo valor associado ao estado I. Né? Então, isso aqui vai ser o valor na iteração K mais 1, certo? Quando eu começo aqui K de 0, então eu tenho V de 0, e aí eu vou ter o V de 1 do estado I, vai ser dado simplesmente por esse valor. Tá? E aí eu tenho uma condição de parada, certo? Uma possível condição, aqui pelo menos uma condição teórica, né? Que é essa condição é quando aqui a norma suprema, né? Aqui que é o max, certo? O max aqui para todos os estados e no espaço de estados da diferença, do valor absoluto da diferença aqui entre os vetores, né? Aqui, da função de valor V na iteração K e V na iteração K mais 1, certo? Então, eu atualizo aqui para a iteração K mais 1, né? Vou fazer a diferença aqui para cada estado, vou computar o valor absoluto, vou computar o max disso aqui, e aí se esse max for menor do que uma certa tolerância aqui, epsilon, eu paro, tá? Porque o método de iteração de valor, ele só converge no infinito, certo? Então, eu preciso ter uma critério de parada para ele. Então, o que esse critério de parada aqui diz o que ele diz é que quando a nova função de valor aqui ela tiver muito próxima da função de valor na iteração anterior, né? Ou seja, quando essa diferença aqui das funções de valor for menor do que uma certa tolerância bem pequena que é epsilon, eu paro. Tá? E aí eu retorno a política gulosa π, né, dada aqui justamente por agir gulosamente, né, em relação à minha função de valor quando eu parei, certo? Que é a V aqui de K mais 1, que foi na última iteração, certo? Se essa condição de parada aqui não for atingida, eu continuo o processo. Então, volto aqui para o... eu atualizo aqui o meu contador, né? Volto aqui para esse passo, computo esse valor, só que agora a função de valor ela foi atualizada, né? Então, em cada iteração eu fui atualizando. E aí eu computo de novo e venho computar a diferença das funções de valor da iteração K e K mais 1. Se for menor que uma tolerância epsilon, eu paro, senão repito o processo. Então, essencialmente, o método de iteração de valor só tem uma operação, que é essa operação aqui, que é uma operação de ponto fixo, certo? Então, a gente vai simplesmente atualizando aqui a função de valor em cada iteração, até que em um certo momento as funções de valor sucessivas aí das iterações sucessivas vão ficar cada vez mais próximas uma da outra, né? Usando aqui essa norma supremo norma aqui, né? A norma suprema, tá? Norma do supremo, né? E e aí, quando ela estiver bastante próxima uma da outra, a gente para, né? Ou então a gente pode parar pelo número de iterações mesmo, porque às vezes pode levar muito tempo para a gente atingir essa tolerância desejada. E eu posso estabelecer simplesmente um número máximo de iterações e parar quando esse número estiver atingido, tá? Beleza, pessoal. A gente vai tentar resolver o problema aí do controle de estoques usando o método de iteração de valor. Só tem um detalhe aqui, a gente tem que fazer duas modificações na equação de Bellman para poder aplicar a iteração de valor. Tá? A primeira modificação é que a gente precisa acomodar o fato de que o custo imediato lá no problema do estoque, ele é uma variável aleatória. Né? Porque o custo imediato ele depende da própria demanda, que é uma variável aleatória. Né? Nós temos duas componentes lá no custo. Eu vou voltar rapidinho aqui os slides. Vou voltar lá no slide do problema de controle de estoque. Aqui, ó. A nossa função de custo lá no controle de estoque, né, ela tem dois termos. Um termo corresponde ao custo de manter estoque, né, que aí vai corresponder ao estoque que ficou para o próximo período, né, para a próxima época de decisão. E o segundo termo, ele corresponde à demanda que não foi atendida até a próxima época de decisão, né, que é quando a gente decide repor ou não o estoque, certo? Vejam que esses dois termos eles dependem aqui da demanda que ocorreu entre o tempo t e t mais 1, né? Nesse período de tempo aí. Então, o custo no problema de estoque, nessa formulação que a gente fez,
ele é uma variável aleatória porque ele depende da demanda e a demanda é uma variável aleatória, certo? Ela é desconhecida, tá? Então, para a gente acomodar esse fato aí de que o próprio custo é uma variável aleatória, a gente vai trabalhar com o valor esperado dele, certo? O valor esperado desse custo imediato, né? E aí, por isso que a gente vai dar uma modificada vai modificar a equação de Bellman e, na verdade, a gente vai ter que a nossa iteração de valor, né? Em cada iteração de valor que a gente fizer, a gente vai ter um mínimo para todas as decisões aqui A, né? Não de RI A mais gama do valor esperado, certo? Como a gente vai computar o valor esperado aqui do próprio custo, então a gente vai computar o valor esperado disso aqui tudo, certo? Do próprio custo imediato mais gama multiplicado pela função de valor aqui do próximo estado J, né? Onde a função de valor aqui é da iteração K, né? E a gente vai atualizar ela para a iteração K mais 1, certo? Então a gente vai computar o valor esperado de todo esse termo aqui, não somente o valor esperado desse segundo termo, que é como normalmente se apresenta a equação de Bellman, tá? Então é essa modificação que a gente fez aí, tá? E aí tem uma segunda modificação que é o seguinte: esse valor esperado aqui é bem difícil de computar exatamente, certo? A gente precisa conhecer a função de probabilidade condicional, né? Que me diz qual é a probabilidade de eu assumir um certo estado na próxima época de decisão. Frequentemente também é difícil achar essa função de probabilidade, ou até mesmo impossível, dependendo do problema. Então a gente vai aproximar esse valor, a gente não vai computar esse valor esperado de forma exata, a gente vai aproximar usando simulação de Monte Carlo. Essa é uma estratégia muito usada, né, em processos de decisão markovianos, principalmente em problemas reais. Raramente a gente computa esses valores esperados de uma maneira exata e a gente usa a simulação de Monte Carlo, né, que é essa tecnologia fantástica aí, que a gente usa para simulação para poder computar aproximadamente esse valor esperado, tá? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai computar aproximadamente esse valor esperado? A gente vai simular uma amostra de demandas, tá? Então a gente vai, como se a gente estivesse simulando M dias, né, digamos, ou M realizações de um dia, né, de demanda, tá? Então a gente vai simular aqui M, uma amostra de tamanho M de demandas, a gente vai ter uma demanda aqui DL, né, onde esse L vai assumir os valores 1 até M, então a gente vai ter a demanda D1, a D2, a D3 até DM, onde esses valores vão ser simulados, tá? E aí, para cada uma dessas demandas simuladas, a gente vai computar o custo imediato correspondente, certo? Por aquela expressão que eu mostrei anteriormente no slide, né? E os próximos estados, certo? A partir da função de transição de estados, que a gente também conhece, né? A função de transição de estados, certo? E aí a gente vai e computa esse valor esperado aqui de uma maneira aproximada, simplesmente tirando a média, né? Então a gente vai, para cada demanda que a gente já mostrou, ó, a gente vai computar o custo imediato, vai computar o próximo estado aqui, JL, né? É o próximo estado associado à demanda DL, né? E aí a gente vai somar aqui o custo imediato mais um fator de desconto gama, multiplicado pelo a função de valor que é associada ao estado J, que também foi amostrado por simulação, né? A gente soma tudo isso aqui e divide por M, ou seja, a gente tira a média, certo? E aí aproxima o valor esperado aqui pela média amostral, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer a implementação disso aqui, tá? Então a gente tem uma implementação em Python, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Aqui é só o link do notebook, tá? Para vocês poderem rodar no Colab, certo? Então vamos lá, vamos então aplicar a iteração de valor para a gente tentar achar uma política ótima no nosso problema de controle de estoques, tá? Aqui são os parâmetros do problema, certo? Então é um problema, obviamente, né, bem pequeno, aqui só para a gente, com fins ilustrativos, né, fins didáticos, tá? Então a gente vai assumir aqui que o nosso estoque tem uma capacidade máxima que é n igual a 30, certo? Então ele pode variar de 0 até 30, né? Então são 31 estados possíveis, né? Então eu posso ter 0, em um dado dia, né, quando eu olho lá, eu posso ter 0 mercadoria em estoque, eu posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3 até 30, certo? Cada dia tem uma demanda média mi igual a 10, certo? Então, tem em média uma demanda de 10 itens por dia, mas isso aqui é uma variável aleatória, né? Então, na verdade é uma média, e eu vou assumir que ela segue uma distribuição de Poisson, tá? Então, essa variável aleatória aí da demanda ela é uma variável aleatória discreta que segue uma distribuição de probabilidade de Poisson, certo? E nós temos um custo unitário,
tá? Faltou um I aqui, né, pessoal? Custo unitário aqui de manter estoque, K1 igual a 1. E um custo unitário de perda de vendas, K2 igual a 5. Ele é 5 vezes maior, tá? A gente vai penalizar mais aqui a perda de vendas, porque eu não quero deixar de atender meu cliente, tá? Então, vou penalizar para a gente poder achar uma política que não, digamos, ela, obviamente, ela não vai evitar que se perca vendas, né, porque ela vai tentar equilibrar o custo de manter estoque e o custo de perder venda. Né? Eu só não vou nunca, digamos, perder uma venda se o meu estoque for infinito, né, ou absurdamente grande, mas aí também eu vou incorrer em um grande custo de manter estoque, certo? Então a nossa política ela vai equilibrar esses dois custos, o custo de manter estoque e o custo de perder venda, né, por perder venda por falta de estoque, né? Ou pela demanda ser maior do que o estoque que eu tinha disponível no início do dia, certo? Então, esses são os parâmetros aqui do nosso problema, tá? Então, olha só, eu vou mostrar o código aqui para vocês, certo? Então, aqui tem um código aqui no Colab, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar as bibliotecas, certo? Então, vou usar 3 bibliotecas aqui nessa implementação. Eu vou usar a NumPy, NumPy Random, e eu vou usar o Numba. Daqui a pouco eu falo para vocês o que é o Numba, tá? E aí, pessoal, eu vou definir aqui numa função o meu algoritmo de iteração de valor, tá? Então, chamei a função aqui de iteração de valor. Essa função ela vai receber o meu conjunto de estados, né? O meu espaço de estados, o meu conjunto de decisões, que nesse problema só são 2 decisões, que é repor ou não repor. Vai receber aqui a demanda média por dia, né? Da atribuição de Poisson, tá? Os custos K1 de manter unitário, né? O K2 de perda de venda, certo? O custo que eu pago por cada venda que eu perco, né? O gama é o meu fator de desconto do futuro, né? O M aqui é o tamanho da amostra lá quando eu vou estimar, né, o valor esperado por simulação, certo? Esse é o tamanho da amostra. Seed aqui é a semente do meu gerador de números aleatórios. N iter vai ser o número máximo de iterações da iteração de valor. E tol é aquela tolerância a epsilon, certo? Primeira coisa que eu faço aqui, eu inicio aqui a semente do meu gerador de números aleatórios, e aí eu crio um vetor aqui usando o NumPy, né? Um vetor de zeros, que é um vetor que guarda a função de valor. Tá? Então, a função de valor, né, é uma função que associa um valor real a cada estado possível, né, do meu espaço de estados, e aí é um vetor que tem o mesmo comprimento aqui do espaço de estados, né? E aqui é o meu loop principal da minha iteração de valor, certo? Então vocês vão ver que é um loop que vai até um número máximo de iterações, né? A primeira coisa que eu faço aqui é criar um vetor, que eu chamei aqui de V novo, que vai guardar a atualização da minha função de valor, certo? E eu tenho um vetor que guarda a política, tá? Então é um vetor que associa a cada estado qual é a decisão que eu vou tomar, perfeito? Aí eu entro aqui ó, num loop, um segundo loop, que é o loop nos estados. Né? Então, para cada i no espaço de estados, né, para cada estado, certo? Eu vou criar aqui uma lista auxiliar, né, que é o valor associado a cada decisão que eu posso tomar, que é repor ou não repor. Né? E aí eu tenho um terceiro loop, que é o loop que varre nas decisões, que no nosso caso só são 2 decisões possíveis. Né? Terceiro loop. Ó. E finalmente eu tenho um quarto loop, que é o loop da minha simulação para aproximar o valor esperado, tá? Professor, que valor esperado mesmo eu já esqueci aqui, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Esse valor esperado. Esse valor esperado aqui, certo? Então a gente vai fazer uma simulação, né, para poder aproximar o valor esperado, tá? Então, por isso que a gente tem um loop do valor esperado também, certo? Tá, então aqui eu tenho o loop do valor esperado. Ó. Nesse loop aqui, o que é que eu faço? Ó? Primeiro eu amostro a demanda usando Poisson, certo? Então tem aqui ó, Poisson, tá? Eu faço uma limitação aqui de se a Poisson ela tem tem uma propriedade que é o seguinte, a Poisson ela é definida para uma variável aleatória discreta, né, inteira, não negativa, que pode ir até mais infinito, certo? Então, em princípio, quando você está simulando a demanda por Poisson, essa demanda ela pode ser tão grande quanto possível, tá? E aí, eu não sei se vocês lembram, mas teve um slide que eu falei que a recompensa ou custo,
ela precisa ser uma função limitada, né? Eu não posso ter uma transição que tem um custo infinito ou uma recompensa infinita, tá? Então eu vou, só para a gente garantir aqui que a gente não vai ter problemas de convergência na interação de valor, eu vou só limitar aqui que a demanda, se ela for grande demais, né? Por exemplo, se ela for maior do que 10 vezes a demanda média, eu assumo aqui que a demanda ela é exatamente a 10 vezes a demanda média, certo? Então, a rigor, na verdade, eu não vou estar amostrando de Poisson, né? Vou estar amostrando aqui de uma Poisson truncada, tá bom? Mas esse é um detalhe técnico que não vai ser tão crítico aqui para a gente, tá? Então, eu amostrei a demanda, né? Eu venho aqui, computo o próximo estado, ó, justamente pelo nosso modelo dinâmico, ó. Então, eu venho aqui, ó, max de entre zero, aí o meu estoque atual, menos a demanda, né? Mais a quantidade aqui que eu repus, certo? E aí eu estou assumindo aqui que esse meu A, ele vai assumir valor 0 ou 1, tá bom? 0 é não repõe, e aí isso aqui multiplica 0, né? Então não repõe nada. E 1 é repõe, e aí ele vai fazer 1 vezes N menos I, e aí adiciona a quantidade N menos I ao estoque. Ou seja, repõe o estoque até o máximo, né? A decisão é essa, cada dia eu reponho ou não, eu deixo o estoque como está, ou eu reponho ele, eu encho até o máximo, né? Mais ou menos o que acontece no supermercado, né? Aquela pessoa ali que está, o estoquista ali, né, está responsável pela gôndola, ele vai chegar naquele dia ali, ele vai olhar, tem estoque suficiente, né, não vou fazer nada. Ou então ele vai olhar, não, tá baixo, eu vou repor, encher até o teto aqui da gôndola, tá? Aí eu simplesmente pego e atribuo essa variável aqui, o estoque, que é o próximo estado, tá? Computa aqui a perda, né? Então, o termo se houve perda de venda, certo? É aquele segundo termo lá da função de custo, né? Então, computo se houve perda ou não de venda. E aí eu venho computo o custo imediato, ó, que é justamente K1 vezes o estoque, mais K2 vezes a perda, certo? E aí eu venho e computo o que eu chamei de valor simulado, né? Do custo imediato, né? Ó, custo imediato mais gama, mais o valor do próximo estado, certo? Então, esse aqui é o termo simulado aqui dentro lá do valor esperado, certo? Então, eu vou fazer isso m vezes, né? Ó, computar isso m vezes. Eu vou acumulando aqui nessa variável soma. Aí depois eu pego computo aqui minha aproximação do meu valor esperado, ó, simplesmente como a soma, né, dividido por m, certo? E aí venho e guardo o valor dessa minha decisão, né? Lembrando que esse loop aqui, ele está dentro desse loop aqui das decisões, ó. Então, para cada decisão, ele vai aproximar esse valor esperado aqui, né? Vai adicionar o valor esperado associado àquela decisão, né? Que aí a gente vai escolher qual é das duas decisões que tem o menor valor esperado, ou seja, o menor custo esperado, tá? Aí eu venho aqui e identifico qual é o menor valor, né? Então, eu venho aqui cria um array NumPy, e aí vem aqui min valor, chama np.min, do valor decisão, e a melhor decisão, então, vai ser o argumento que minimiza o valor da decisão, certo? Beleza, aí identifiquei a melhor decisão, né? E venho e atualizo a função de valor, ó, então, v novo, né? A função de valor nova, ó, novo valor, né? Na função de valor no estado i, vai ser min valor, e a política no estado i vai ser a melhor decisão a se tomar, né? Aqui eu faço esse loop aqui, né, para todos os estados, né? Quando eu terminei o loop para todos os estados, o que é que eu vou fazer? Eu vou computar aqui a norma supremo, né, que eu falei, da diferença aqui entre a função de valor na iteração anterior e a função de valor na nova iteração, né? Eu chamei de diff, certo? Eu vou printar isso aqui só para a gente ver se essa diferença está reduzindo mesmo, né? Se a diferença for menor que a tolerância, aí eu faço o quê? Dou um break no meu loop, né, e saio. Se não, eu simplesmente atualizo aqui a minha variável v como sendo o valor aqui da nova função, novo valor da função de valor que eu acabei de computar nessa iteração, né? É isso, pessoal. Essencialmente, ó, a função é só isso mesmo, tá? Método de iteração de valor para o nosso probleminha aí de controle de estoques, perfeito? E aí, quando termina a função aqui, eu retorno o vetor com a função de valor ótima, na verdade não é ótima, né? Vai ser uma aproximação, e o vetor com a política. Perfeito? É isso que a gente faz. Professor, e o que é esse numba e esse ngit aí que o senhor adicionou, né?
esse decorador aqui, @ngit, ele que eu importei ele aqui do Numba, né? Ele vai acelerar essa função, tá? Vocês viram que tem muitos loops, né? Então ela é uma função muito lenta de ser executada para problemas maiores e tudo. E aí o Numba, ele é uma biblioteca do Python que é um JIT compiler, né? Um compilador just in time, que ele vai compilar essa função aqui em tempo real e ela vai executar de uma maneira bem mais rápida, tá? Então a gente consegue acelerar o código, tudo bem? Perfeito. Aqui nessa célula, vamos executando aqui as células, né? Conectar. Então, vou executar aqui essa primeira célula. Importar. Importei aqui. Pois bem, pessoal, olha só. Então, eu vou estabelecer alguns parâmetros aqui do nosso problema, tá? Eu vou pôr aqui um n igual a 30, que é a capacidade máxima, né, de armazenagem do estoque. Vou definir aqui o nosso espaço de estados como sendo uma lista, tá? Uma lista aqui que vai variar aqui de 0 até n. Tá? Então, nós vamos ter 31 estados possíveis, né? De 0 estoque até 30, tá? Então, é uma quantidade de 30. O nosso espaço de decisões vai ser uma lista aqui com duas decisões somente, tá? Eu vou representar nossas decisões como 0 e 1, que é 0 é não repor estoque e 1 repor, tá? Nós temos o custo de manter estoque, K1 igual a 1, custo de não atendimento da demanda, K2 igual a 5, uma demanda média de 10 aqui por unidade de tempo, lembrando que a gente assumiu a unidade de tempo como sendo o dia, então média aqui 10 por dia. Um fator de desconto aqui, gama, eu vou adotar 0,9, tá? Professor, esse fator de desconto, o que ele é? Né? Então, ele é uma espécie de... A gente pode fazer uma analogia com taxa de juros. Tá? Então, é como se a gente estivesse descontando o valor do futuro, certo? Então, essa taxa, quanto mais próxima de 1, mais valor você atribui ao futuro, digamos. Então, você vai atribuir mais valor ao longo prazo, certo? Quanto mais próximo de 0, mais a curto prazo você está planejando, certo? Então, você está assumindo menos, você está atribuindo menos valor a longo prazo e, digamos, mais valor a curto prazo, certo? Então, o pessoal, frequentemente na literatura, a gente vê o pessoal adotando 0,9, 0,99, 0,8, certo? Isso vai depender muito da aplicação, do problema que você está resolvendo, tá? E o gama, ele, assim, quanto mais próximo de 1, mais difícil fica, mais lenta fica a convergência. Não é que fica mais difícil, digamos, mas mais lenta fica a convergência da iteração de valor, certo? Quanto mais próximo de 1. Se você adotar exatamente 1 aí, a iteração de valor não vai convergir, a não ser que o teu problema tenha algum estado absorvente, certo? Que não é o caso desse nosso problema de estoque, né? O estado absorvente é um estado em que quando o teu sistema dinâmico, o teu ambiente chega nele, ele não sai mais daquele estado, certo? Então, como se fosse um estado final ali, um estado terminal, certo? E nesse nosso problema de estoque não tem estado terminal. Então, você tem que adotar um gama menor que 1, porque senão a nossa iteração de valor não converge, tá? Aqui eu tenho a semente do nosso gerador de números aleatórios, né? Ao tamanho da amostra aqui da aproximação, né, do valor esperado, tá? Eu vou adotar aqui um 100 inicialmente, depois eu mostro para vocês o que acontece quando a gente adota 1000. Então, para estimar lá o valor esperado, né, da equação de Bellman, eu vou adotar aqui uma amostra de tamanho 100, ou seja, eu vou simular 100 vezes aí, 100 transições, né, a partir de um certo estado, computar o custo imediato e o valor futuro, né, do próximo estado, tá? O valor do próximo, o valor da função de valor do próximo estado, né? Aqui é o número máximo de iterações de iteração de valor, certo? E uma tolerância aqui 001, tá? Então, o que acontecer primeiro aqui, se atingir 100 ou 001, a nossa iteração de valor para. Beleza? Beleza, então vamos aqui. Colocar 1000, certo? Agora eu tenho uma amostra aqui tamanho 1000, ó. Tá? E eu vou pôr aqui, vou limpar aqui essa saída, vou pôr para rodar nossa iteração de valor. Vamos lá. Então, a amostra agora, né? Tamanho 1000, ó. Beleza, aqui já rodou, foi bem rápido também, né? Vamos ver aqui como é que ficou. Agora eu vou limpar a saída, ó, como é que ficou a nossa função de valor agora. Pronto. Olha só. Agora vocês veem que ela ficou bem mais suave, né? Então, como a gente aumentou lá o tamanho da amostra, né? Que a gente usa para estimar o valor esperado, ó, vocês veem que agora a gente já conseguiu
né, aproximar bem melhor que a função de valor, está bem mais suave, né? Enfim, pessoal. Tá? Então, olha só, uma coisa interessante também é que vocês vão observar, né? Com certeza vocês devem ter observado que nós temos aqui até um certo valor, né? A decisão é repor e a partir do valor 7 a decisão é não repor, né? Dessa vez teve um aqui no final, mas isso aqui é um artefato, né? Porque aqui como é o valor estoque 30, né? Então aqui a decisão de repor não repor, ela não faz sentido porque o estoque já está no máximo, tá? Então pode acontecer, poderia ser 0 ou 1 aqui, e aí nesse caso, dessa vez que a gente rodou, acabou ficando 1, né? Então vocês vão observar que essa política, ela tem um ponto de reposição, né? O ponto de reposição aqui é 7. Quando o estoque cai abaixo de 7, é 7 ou menos, né? Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, aqui em 8, né? Desculpa, é em 8. Então, olha só. Quando eu tenho um estoque aqui abaixo, igual ou menor que 8, eu reponho, né? Se ele for maior ou igual a 8, não reponho. Então, isso aqui é típico de políticas de reposição de estoque. A gente sabe que políticas ótimas de reposição de estoque, elas são caracterizadas por um ponto de reposição, certo? Então, o que a gente está mostrando aqui é que a programação dinâmica estocástica, né, os processos de decisão markovianos, eles estão mostrando que uma política ótima, no caso, uma aproximação de política ótima, né, corresponde a uma política do tipo ponto de reposição, certo? Então, eu poderia estabelecer aqui o 8 como ponto de reposição, e aí a minha regra é, se o meu nível de estoque tiver menor, igual ou menor a 8, eu reponho, maior do que 8 eu não reponho, tá? Professor, se eu mudar os valores dos custos, né, o custo de manter e o custo de repor, nesses valores aqui, K1 e K2, se eu mudar, esse ponto de reposição muda? Sim, muda, tá? Então, a tendência é que se você reduzir o custo aqui de não atendimento da demanda, né, esse ponto de reposição ele deve baixar, tá? Porque significa que não é tão caro, né, perder demanda, né? E aí o custo de manter estoque, ele vai, digamos, em termos relativos, ele vai ficar agora um pouco maior, né? E aí a tendência é eu ter um ponto de reposição menor, certo? Justamente para eu manter níveis menores de estoque, tá bom? Por outro lado, a gente vai ter uma chance maior de perder demanda, né? Então vocês podem fazer esse experimento em casa aí de mudar. Vocês podem mudar aqui o K1, o K2, mudar o gama, né? Para vocês verem o que é que acontece aqui na nossa política, tá? Aqui na política de decisão, tá bom? Então, pessoal, aqui é só um slide aqui mostrando a solução que a gente obteve, né? A política de decisão é a função de valor. Tá? Enfim, uma coisa que eu queria falar aqui, a gente já está chegando perto aqui do finalzinho da nossa aula, né? É sobre a chamada maldição da dimensionalidade. Tá? O que é isso? Né? Olha só, os métodos exatos para a solução de processos de decisão markovianos, né, eles exigem que se varra todos os estados possíveis. Né? Foi o que a gente fez agora com o caso do problema de estoque. Né? A gente usou iteração de valor. Iteração de valor é um método exato. O método exato significa que ela acha uma política ótima com certeza, desde que você não use aproximações, né, e também rode em teoria até o infinito, tá? Então, é dito o método exato por isso. Tá? A iteração de política, que é um método que eu falei, mas a gente não vai ver nessa aula, é um método que obtém uma política ótima em um número finito de passos, certo? Se o número de políticas for finito, né? Ela obtém, o método de iteração de políticas consegue obter, tá? Então, é um método exato também. Mas esses métodos, assim como a programação linear também, eles precisam da enumeração de todos os estados possíveis, tá? Acontece que em muitas aplicações o espaço de estados ele cresce muito rápido com o tamanho do problema. Nesse caso do problema de controle de estoque, só se a gente tiver 10 produtos e capacidade de armazenagem igual a 99, por exemplo, né? Então nosso espaço, nossa capacidade, o nosso estoque para cada um dos produtos varia de 0 até 99. Né? Então tem 100 valores possíveis para cada um dos 10 produtos. Então nesse caso, ó, o nosso espaço de estados ele é 100 elevado a 10, certo?
que eu tenho 100 possibilidades para o primeiro produto, 100 para o segundo, 100 para o terceiro, tá? Então é um espaço de estados já bastante muito grande, né, para a gente usar um método de iteração de valor e de iteração de política exato, né, que tem que enumerar todos esses estados, tá? Então esse crescimento rápido do espaço de estado ele ficou conhecido na literatura como maldição da dimensionalidade, certo? Se refere a esse fato de que quando você aumenta o número de dimensões de um problema, fica inviável você usar um método exato para achar uma política ótima para um processo de decisão markoviano, tá? E aí, pessoal, ao longo do tempo, né, e ao longo das últimas décadas, principalmente nos últimos 30 a 40 anos, começaram a surgir uma série de técnicas para a gente poder contornar essa maldição da dimensionalidade, tá? Então, essas técnicas, elas são referidas na literatura pelos termos, pelo termo programação dinâmica aproximada, né, que é o termo mais usado pelo pessoal da pesquisa operacional, né, da área de engenharia, né, em geral, na engenharia de controle, por exemplo. Então, usa o termo programação dinâmica aproximada e já o pessoal mais da ciência da computação, do machine learning, né, usa o termo aprendizado por reforço, certo? Mas as técnicas elas são muito parecidas, tanto de aprendizado por reforço como de programação dinâmica aproximada, tá? Assim, dentre as vários recursos que a gente usa, né, para poder contornar a maldição da dimensionalidade, talvez os que são mais populares hoje obviamente o uso de simulação, tá? Como a gente fez na aula de hoje, né, a gente aproximou lá o valor esperado usando simulação. Então acaba que a simulação de Monte Carlo, ela é imprescindível para esses métodos de aprendizado por reforço e programação dinâmica aproximada. E se usa muito também redes neurais, né? Na verdade, qualquer modelo estatístico, mas as redes neurais são bem populares aí na área de aprendizado por reforço, para aproximar a função de valor ou então diretamente a política, tá? Então, a gente pode ter uma rede neural que eu dou um estado para ela e ela me dá o valor da função de valor para aquele estado, né? Ou então eu dou um estado para ela e ela me dá qual é a decisão que eu tenho que tomar naquele estado, certo? Muitas dessas técnicas aí também são chamadas livres de modelo, né? Porque elas não assumem que a gente conhece o modelo dinâmico de transição de estados. Elas podem ser aplicadas a amostras de transições e de recompensas. Então, se eu tiver lá um sistema que eu observo ele, eu observo as transições de estado dele, e eu observo amostras de recompensa, eu posso ajustar uma rede neural ou um modelo estatístico, né, um modelo não paramétrico, a essas amostras, tá? Essas observações que eu tenho, sem a necessidade de conhecer o modelo dinâmico do sistema, certo? Ou mesmo a função de recompensa. Nesse problema do controle de estoques, a gente tinha um modelo dinâmico do sistema e tinha a função de recompensa, então a gente assumiu que conhecia, né? Mas quando eu tenho um sistema muito complexo, né, um sistema que eu não conheço o modelo dinâmico dele, mas eu observo os estados dele, a gente pode usar essas técnicas livres de modelo, né, que são muito estudadas aí no aprendizado por reforço e programação dinâmica aproximada, tá bom? Pois bem, pessoal, nós chegamos então ao fim da aula, né? Essa aula aqui um pouco mais longa, tá? E aí eu vou fazer um pequeno resumo, né, do que a gente viu. Então, os processos de decisão markovianos eles são usados, qual é o propósito deles? Né? São usados para modelar problemas de decisão sequenciais e estocásticos. Tá? Então, muitos problemas reais são sequenciais e são estocásticos, ou seja, envolvem certeza. Né? Os PDMs, né, eles são definidos por um espaço de estados, um conjunto de decisões, um modelo dinâmico e uma função de recompensa ou custo. Certo? Uma solução de um PDM corresponde a uma política de decisão ótima. Tá? Então, nosso objetivo é obter uma política de decisão ótima. O que é uma política de decisão ótima? Uma política de decisão que otimiza uma certa função objetivo. Tá? Maximiza o valor esperado da soma das recompensas em um horizonte de tempo, ou então minimiza o valor esperado da soma dos custos dentro de um horizonte de tempo. Tá? As políticas ótimas podem ser obtidas por meio dos métodos de iteração de valor e iteração de política, que são métodos exatos. E programação linear também, mas a iteração de valor e iteração de política são os mais usados. E esses métodos exatos, finalmente, né, eles sofrem com a chamada maldição da dimensionalidade, porque eles assumem que você é capaz de enumerar todos os estados possíveis. E, frequentemente, na prática, isso não é possível. Então, a gente tem que usar métodos aproximativos, e aí que nós temos as técnicas de aprendizado por reforço e programação dinâmica aproximada, tá bom? Enfim, pessoal, era isso que nós tínhamos para essa aula introdutória, né, sobre o processo de decisão markovianos. Obrigado por assistir essa aula e até mais.